E o assunto hoje é tração comercial, em especial para profissionais liberais. Se liga no Café Corporativo de hoje, que ele vai te trazer muitos insights. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje com Kleber Ramalho. Kleber que já é da casa, né? A gente quase não tem contato, né, Kleber? Quase a gente não trabalha juntos, né? A gente conversa, a gente tem muitas conversas dentro, fora das câmeras, e eu fico muito feliz de poder vir aqui, a gente poder compartilhar com as pessoas um pouquinho dos insights que a gente tem junto nas nossas conversas, os conteúdos que a gente produz, os pensamentos e aquilo que a gente consegue fazer. Então, para mim é sempre um prazer estar com você e agora um prazer poder entregar esses pensamentos, esses insights para as pessoas que te assistem, Aguinaldo. Muito bom. Kleber, que é orientador comercial, é um profissional já bem experimentado na área comercial, com treinamentos, com cursos, com palestras. Ele também que foi meu parceiro recente aqui no Quatro em Pauta e hoje nós trabalhamos juntos já em diversos projetos. Kleber, ele tem um trabalho direcionado para a área comercial que é especializado em fazer as pessoas terem metodologia, né? E por que esse trabalho? Por que tanto vamos usar um nome assim pesado, né? Essa perseguição ao profissional que vende sem metodologia, Kleber? Vamos buscar um pouquinho historicamente, Aguinaldo, e para a gente poder valorizar o tempo, eu vou tentar fazer isso de uma maneira muito resumida. Seria uma conversa muito extensa. Pensa o seguinte, da onde vem a área comercial, né? Então, a percepção do vendedor era daquela pessoa que vinha e te conduzia ou te persuadia a comprar uma coisa que talvez você não precisasse e tal. Geralmente, eram pessoas que já vinham com o talento da comunicação e eu vou falar um pouquinho sobre isso. A grande questão é que o fato da atividade comercial remunerar muito bem atraía as pessoas que tinham facilidade de comunicação, mas pouca disposição para estudar, para fazer outras coisas, para ser doutor, lá atrás, né? No passado. Então não tinha muita disposição para ser doutor, para estudar para ser doutor, ia trabalhar na área comercial, o que proporcionava ganhos significativos. Tudo bem? A grande questão, Aguinaldo, que se você parar para pensar hoje, se você tiver uma facilidade com matemática, se é bom em matemática, existe uma probabilidade de você ser um bom contador, um bom físico, um bom matemático, um bom engenheiro, mas para isso você precisa estudar. Certo. Se você tem facilidade com comunicação, existe uma probabilidade de você ser um bom RP, um bom relações públicas, um bom jornalista, um bom publicitário ou um bom vendedor. A única questão é que a única profissão que as pessoas não estudam é para ser vendedor. Mas, ao longo do tempo, várias pessoas foram mapeando trilhas de sucesso, modo de sucesso. E isso foi se tornando uma ciência. Então, vendas é uma ciência. Ela está muito mais ligada a processo e metodologia do que a talento. O que você está dizendo é que para vender, para ser um bom profissional da área comercial, você também precisa estudar. Claro! Só que quando a gente fala sobre tração comercial, Aguinaldo, vamos entender o seguinte, tá? Se você quiser ser um médico e você não estudar, você não vai ser. Só que se você quiser ser um vendedor e não estudar, você vai ser. Certo. E talvez você faça a sua vida sendo um vendedor. E talvez você obtenha sucesso através do seu talento. Certo? Certo. Mas quando nós falamos em tração comercial, nós estamos falando em ressignificar, mudar patamar de resultado. Mudar patamar de resultado não é fácil se você não tiver um nível de consciência acima da média.
Então, quando nós falamos em introduzir metodologia, em técnicas dentro de um processo de atração comercial, nós estamos falando sobre um aumento significativo de consciência para que você direcione o teu esforço em pequenos detalhes que vão te levar a um outro patamar. Quando você fala em consciência, você está falando em saber exatamente aquilo que você está fazendo ou quais estímulos verdadeiramente você está oferecendo para o seu interlocutor. Sem dúvida. Porque vender sem ter essa consciência, que é o que você chama de vender pelo talento, é simplesmente a habilidade de se comunicar, que se perguntar para aquela pessoa o que ela fez, ela não sabe. Mas à medida de que você mapeou, você passa a saber. E tudo aquilo que você sabe, você consegue replicar e repetir. Sim. Aguinaldo, se você conversar com a maior parte das empresas, dos profissionais liberais, que é um conteúdo muito interessante para eles, e até mesmo de um vendedor, por mais talentoso que ele seja, qual é o maior desafio da vida desse cara? É altos e baixos. E por que ele tem altos e baixos? Porque ele não tem consciência sobre o que está acontecendo. Não tem controle. Ele não tem controle sobre o que está acontecendo. Ele sempre diz, cara, eu faço isso, funciona, ou eu faço a mesma coisa, mas não está funcionando. Aí, através do talento, ele faz pequenas correções, aí ele corrige, e aí passa a não funcionar de novo, e ele passa a ter um cenário de altos e baixos. Esse é o maior desafio dele. Como é que você faz para corrigir altos e baixos, ou o que eu chamo de barriga de vendas, barriga comercial? Você passa a controlar o que vai acontecer. Você passa a trazer metodologia, fórmulas para dentro desse processo que vai minimizar o impacto dos altos e baixos, através do seu controle. Só que isso só é possível fazer se você tiver consciência. Tá. E à medida de que eu aprendo a fazer isso, eu consigo replicar isso para outras pessoas. Sem dúvida também. nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você não pode ensinar o que você não sabe. E eu já vi você falando sobre isso, e você tem, como que eu posso te dizer? Você tem aí uma fórmula, né? Eu já vi você falando a respeito de como aumentar vendas através de uma fórmula. Conta pra gente essa fórmula aí. Eu vi algo parecido com isso, e aí eu trouxe essa fórmula, mas tem alguns matemáticos que ficam me corrigindo, tá? Mas não tem problema, porque ela é uma fórmula simbólica, para que as pessoas consigam, de uma maneira visual, lúdica, a entender como é que você faz para aumentar o teu resultado comercial. Ou seja, a questão matemática é o que menos importa aí. Exato, porque se você for colocar a questão matemática, pegar os números da sua empresa e aplicar na fórmula que eu coloco, porque uma pessoa fez isso, obviamente não funciona exatamente assim. Matematicamente não está certo. Matematicamente, no conceito da matemática, talvez não esteja certo. Mas comercialmente sim. Porque eu sou da área comercial, porque obviamente eu era de humanas, né? Não estudou matemática. Eu até estudei, mas um nível não tão aprofundado na técnica. Mas é o seguinte, a fórmula é n² mais R vezes Tm igual a RC. Estou acompanhando aqui na minha imagem. Aqui. O que significa n²? N² é novos negócios, mais R, que é retenção da base, vezes Tm, que é ticket médio, igual a resultado comercial. Ou seja, se eu tenho novos negócios, se eu trago novos clientes, mas não perco os clientes que eu já tinha, correto? Porque tem gente que traz novos clientes, mas perde os clientes velhos. Sim, sem dúvida. Ele só está trocando. E está fazendo, inclusive está queimando a sua reputação. Não é isso? Sim. Então vamos lá. Trouxe novos negócios, mantive os clientes antigos e valorizei meu ticket médio. Eu tenho o que então? Resultado comercial. Ou seja, eu ganho mais dinheiro. Se eu quero melhorar o meu resultado comercial, eu mexo nesses fatores. Como eu mexo nesses fatores? De forma isolada. Então, eu olho para novos negócios e digo, cara, quanto que eu consigo aumentar a minha capacidade de prospecção e o meu índice de conversão de vendas? Ou seja, quantas pessoas eu trago para se relacionar com a minha empresa e dessas pessoas que passam a se relacionar com a minha empresa pela primeira vez, quantas eu consigo converter em negócio propriamente dito? Então, essa é a primeira avaliação que eu faço em n², novos negócios. Só isso basta? Não. O quanto eu consigo reter da minha base de clientes, ou seja, dessas pessoas que já fazem negócio comigo, o quanto eu consigo vender ou produzir receita recorrente. Ah, Cleber, mas o meu negócio não tem receita recorrente. Ok, mas de quanto em quanto tempo você vende para esse cara? Certo?
dentro do teu planejamento comercial. E o ticket médio. O ticket médio, eu posso avaliar o quanto eu consigo agregar de valor ao meu produto, ou seja, eu cobro X e passo a cobrar X mais 1. Essa é uma maneira de avaliar ticket médio. Uma outra maneira é eu entrego um produto de entrada, um serviço de entrada, e depois entrego um produto de maior valor agregado, ou seja, eu faço a retenção da base e aumento o meu ticket, ou eu faço upselling. Upselling é vender novamente. Upselling é vender mais com mais valor, vender mais e com mais valor. Entende? Perfeito. E aí eu preciso olhar para isso. Eu consigo vender? Meu cliente compra de mim, ele compraria de novo? Ele pagaria mais se eu entregar mais? Então, quando você faz essa avaliação, você passa a olhar, tipo, o meu resultado comercial. Ele não é só o planejamento, porque todo mundo acha que a atração comercial ela é validada só por novos clientes. Só que se eu não consigo manter esse cara aqui dentro... Eu só estou trocando. Eu só estou trocando. Estou colocando água numa panela furada. Muito exatamente isso. Kleber, vamos fazer um intervalinho então? Vamos. Intervalinho para conhecer a Ethics e a dica de segurança do Pellegrino. Daqui a pouco a gente volta. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são golpes dos presentes gratuitos pela internet. Atualmente, este golpe está acontecendo com grande frequência. A vítima é procurada em seu endereço, sendo informada que ganhou um presente para retirá-lo sem custo. O entregador apenas exige o pagamento de seu frete, que não está incluso na operação. Via de regra, se apresenta com uma máquina de cartões com o visor quebrado ou trincado, tornando-se impossível ver a operação que está sendo realizada, pois o entregador alega que sofreu um acidente de moto danificando o visor. Normalmente, essa operação a ser cobrada é fixada com preços irrisórios, assim não levantará suspeitas do recebedor. A curiosidade da vítima é a arma do fraudador. Sendo assim, o valor do repasse sem visão da vítima torna-se absurdamente elevado. Nossa dica de segurança de hoje é não entregar o seu cartão nas mãos do entregador, estar atento ao valor da máquina para conferir tal valor e sempre pedir o comprovante da operação. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo com Kleber Ramalho. Kleber falando a respeito do processo de vendas, de um processo comercial. E no primeiro bloco, Kleber, basicamente o que você disse foi o seguinte: você quer aumentar suas vendas, ou você vai trazer mais clientes, ou você vai trabalhar melhor os clientes que você tem, ou seja, vai vender melhor para eles, ou você vai aumentar seu ticket médio. Certo. É isso? Basicamente é isso. É isso. Você sabe, Aguinaldo, que todas as vezes que eu começo um processo de orientação comercial, todas as vezes que eu converso com as pessoas sobre como vender mais, as pessoas esperam que eu dê uma resposta mirabolante fora da realidade. E a metodologia de vendas, ela foi mapeada muitos anos atrás e não tem outra forma de fazer. Que você consegue inserir uma ferramenta ou outra dentro de um contexto social, uma mudança social. A tecnologia hoje tem potencializado muitos resultados, o aprofundamento no comportamento humano, dos gatilhos mentais, etc. e tal. Mas o processo é o mesmo. Então, as pessoas, se você pegar a primeira vez que eu vim aqui, se você está nos assistindo, olhe os outros programas, você vê que a gente circula em cima do mesmo assunto. A gente circula dentro de um contexto que é sabido, que é percebido pelas pessoas. Só que
a dificuldade das pessoas está justamente na onde começou o nosso assunto, em criar consciência e controle sobre isso. Porque eles passam a fazer instintivamente. E quando eles estão fazendo, eles até percebem. Eu gosto muito de contar uma história. Eu queria ser jogador de futebol, fui jogar bola e tinham vários profissionais no campo. E eu era muito novo ainda tinha um pouquinho daquele sentimento de por que eu não fui jogador e tal. E aí, cara, eu ficava olhando para os caras jogando e dizendo, o que eles têm que eu não tenho? E hoje, eu posso lhe dizer tranquilamente, o que eles tinham é consciência. Porque a coordenação, dominar a bola, driblar, chutar, tocar, eu tenho. Eu tinha também. Só que fazia isso de uma forma instintiva? Instintiva, de acerto e erro. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. E ilustrando isso, é muito simples. Eu só pensava no que eu ia fazer com a bola depois que ela estava no meu pé. Enquanto um jogador profissional, ele tem um nível de conhecimento sobre a movimentação, sobre tudo que está acontecendo no campo, e ele já sabe o que ele vai fazer antes da bola chegar no pé dele. Então ele está sempre a um passo antecipado. Então quando a gente fala sobre o conceito universal de vendas, e a história tem a ver com isso, uma pessoa que está pronta, uma empresa que está pronta para ser tracionada, ela está sempre um passo antecipado sobre as coisas que vão acontecer. Eu tenho um bom exemplo para isso, porque o Kleber, assim como eu, a gente gosta de bater uma bolinha no beach tênis, né? Opa! Qual a diferença entre o futebol e o beach tênis? Eu também joguei futebol há muito tempo na minha vida. Eu nunca fiz uma aula de futebol. Você já fez? Já. Eu não. Eu nunca fiz aula de futebol. Eu ia para a quadra, jogava, a bola vinha, eu batia. E no beach tênis, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Aula. E quando a gente faz aula, o que o professor faz? Ele treina determinados fundamentos. Né? Eu nunca treinei fundamento no futebol. Talvez lá atrás, muito jovem, né? E o que ele faz? Aquilo que você faz na aula é o que você vai repetir no jogo. Você começa a fazer aquele fundamento virar uma coisa inconsciente, né? Que é algo que a gente ensina também no treinamento de vendas. Sim. Que é o consciente, né? E o inconsciente, quando você já faz o trabalho sem perceber que está fazendo, mas habilidade está adquirida. Fazendo através de uma habilidade adquirida. Isso em vendas, quando a gente começa a fazer um trabalho já inconsciente e habilidoso, a coisa fica muito mais simples, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Porque quando eu digo o inconsciente com habilidade, é quando você adquire essa competência e passa a utilizar ela de uma maneira um pouco mais automática, né? A consciência que eu falo sobre o processo de vendas tá sobre o quanto você consegue enxergar o que as outras pessoas não estão vendo. Então, utilizando o exemplo do beach tênis, quando eu fiz aula, o meu professor falou que a movimentação do corpo e a empunhadura da raquete determina a probabilidade para que lado ele vai rebater a bola, para que você consiga fazer um planejamento. E ele diz que tem profissionais que olham a movimentação da raquete do adversário para antecipar o passo e fazer o ponto. E eu disse para ele, cara, isso é muito distante para mim, cara. Eu não vou conseguir, porque né? eu só consigo tomar uma reação depois que a bola bate na raquete do adversário e vem em direção ao meu campo. Mas eu não sou profissional. Eu sou amador. Um profissional, é muito engraçado isso, viu? E utilizar o beach tênis como exemplo. Porque outro dia eu cheguei para jogar e tava meu primo, tinha um pessoal que são de categorias mais avançadas, e meu primo, que ele joga bem e tudo, mas ele olhou para mim e falou, vamos pôr a raquete com esses caras aqui que eu acho que dá. Eu falei, parece que dá, mas não dá. Só parece que dá. Porque o jogo deles ficou muito mais veloz. Muito mais veloz. Porque eles têm uma antecipação e te diminui a margem de erro. O que isso tem a ver com vendas? Lembra que eu falei altos e baixos? Como é que você tira altos e baixos? Antecipando movimentações, criando um nível de visualização, antecipando passos e olhando para aquilo de uma maneira mais profissional e menos instintiva. Ou seja, quanto mais eu tiver técnica, melhor eu jogo, melhor eu trabalho. E mais rápido fica o jogo. Eu consigo ter um poder de reação mais rápido. Meu ritmo aumenta, a minha capacidade de produzir resultado, a minha efetividade em cima de cada movimento melhora significativamente. Tá certo. Então vamos lá. Kleber, esse tipo de estratégia vale
para a empresa, vale para uma equipe de vendas e vale também para aquele profissional liberal que trabalha sozinho? Mas é claro que sim, Aguinaldo. Esse princípio ele é universal, como eu disse para você, uma vez mapeado. Qual é a grande dificuldade das empresas grandes? A grande dificuldade das empresas grandes é que ela cria e ela vai desenvolvendo processos, ela às vezes tem bastante metodologia, mas trabalha departamentalizado. Ela não consegue juntar o movimento, não consegue, ficou muito pesado. Ela tem dificuldades de juntar o movimento de um departamento com o outro. Muitas vezes não consegue criar sinergia entre marketing e vendas. Não consegue criar sinergia entre departamentos que brigam. São departamentos que têm ruído de comunicação e não conseguem chegar a um nível de efetividade. E não é ausência de processo. Tá? Quando você vai para uma empresa pequena, como é que elas nascem? Na maioria das vezes, o cara tem uma competência, ele diz, quero viver disso, não quero trabalhar para ninguém, monta uma empresa, ele até vai, mas ele chega no limite. E quando ele chega no limite, ele só vai conseguir destravar esse limite, se ele criar um nível de consciência diferente. E o profissional liberal, esse cara sofre muito, porque esse cara estudou para não ser vendedor. Aliás, vamos falar sobre os tipos de vendedor daqui a pouquinho. Vamos fazer mais um intervalinho aqui e a gente volta para o último bloco para falar a respeito desse assunto que são os perfis. Por enquanto, você acompanha aqui o comercial da Cuidare com o Edivaldo de Toledo. Até daqui a pouco. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma das dúvidas familiares que podem acometer é o que dar de presente para o nosso idoso. Vamos tirar aquela caixinha de lenço, aqueles hidratantes todos de lado, né? Isso daí, lógico que são mimos, mas temos hoje grandes opções tecnológicas que podem ajudar a estimular o seu idoso. Muitos idosos gostam de manusear celular, tablets, ou até mesmo aqueles aparelhinhos de inteligência artificial. Acho que você sabe qual que eu estou falando. É aquela que você dá um comando de voz e ela toca uma música, conta uma piada, passa uma atividade do dia. Espero ter ajudado de alguma forma e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Kleber Ramalho, falando a respeito de orientação para a área comercial para vendas. Kleber, e a gente encerrou agora o nosso segundo bloco falando a respeito dos perfis de vendedores. Tem perfis de vendedores diferentes? Com toda certeza. Quando a gente para pensar sobre modo vencedor, nós estamos falando sobre você utilizar as suas características, os seus talentos, através da metodologia, encontrar sucesso naquilo que você acredita que pode fazer. Então você tem vendedores que são mais metódicos, então ele se identifica, uma vez que ele se identifica com a metodologia, ele encontra uma maneira de fazer, né? E claro, vai buscar o desenvolvimento naquilo que ele precisa. Você tem o vendedor expressivo, que é o mais comunicativo, e esse cara, ele talvez tenha mais facilidade na comunicação, mas mais facilidade na comunicação e mais dificuldade na gestão, então ele precisa se desenvolver nesse ponto. Você tem o vendedor que é mais focado nas pessoas, mais focado no ambiente, então esse cara tem uma tendência a ser um bom vendedor consultor, porque ele tem cuidado com as pessoas, que ele precisa tomar cuidado para não se sobrecarregar, não prometer mais do que pode. Não entregar muito e cobrar pouco. Exato. E você tem um vendedor um pouco mais pragmático, que é muito focado no resultado, e ele tem uma facilidade muito grande de atingir meta, e os cuidados que ele precisa tomar é de não machucar as pessoas no caminho. Então ele olhar e buscar desenvolvimento sobre o olhar, sobre o ser humano. Mas veja, todos os vendedores que já passaram, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, quando eu pego os principais cases, eles não têm perfil de personalidade similar. Ou seja, não precisa ser como o Kleber. Mas eles tinham consciência e disciplina. Que é o que vale. Consciência e disciplina, consciência e disciplina. Muito bom. Kleber, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Acredito que novamente a gente trouxe um bom conteúdo, uma entrevista que vai ser relevante também para o nosso telespectador. E convidar você que está em casa para acompanhar o Café Corporativo também no YouTube. youtube.com.br/Café Corporativo, porque lá nós temos um acervo que já está chegando perto de 300 entrevistas. Aliás, o Kleber veio na número 4. Se você buscar
entrevista número 4, tem Kleber aqui falando a respeito de vendas. E você continue usando o nosso acervo, porque afinal, o Café Corporativo é essa universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.